Meus amados irmãos, eu cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus. E aqueles que puderem, eu convido a abrirmos as nossas Bíblias para lermos na carta aos Romanos, capítulo 12, também o versículo 12. Meus irmãos, e o tema da nossa pregação hoje é sobre oração. É sobre isso que nós vamos falar esta noite. A importância da oração na nossa vida, na vida da igreja. Romanos 12, versículo 12 diz assim: alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, perseverai na oração. Amém? Meus irmãos, a melhor maneira de nós compreendermos a importância da oração na vida da igreja é olharmos para a pessoa do Senhor Jesus. Os irmãos, vejam, quem está familiarizado com a leitura, o estudo da Palavra de Deus, nomeadamente os Evangelhos, vão ver que a oração era algo capital na vida do Mestre. Amém? Isso fica claro, como ele era um homem de oração. A oração fazia parte da vida do Senhor Jesus. Meus irmãos, eu entendo que não existe nada melhor para nós entendermos a importância da oração na nossa vida. Os irmãos, vejam, Jesus é um mestre. Se foi importante para ele ter uma vida de oração, será que nós, discípulos, podemos ignorar a importância desse recurso da graça que Jesus tanto usou? Claro que não. Se foi importante para ele, meus irmãos, muito mais o será para nós. Então, vamos falar sobre isso. Meus irmãos, e eu quero, antes de fazer algumas observações e considerações sobre a oração, contar um testemunho. Numa das nossas igrejas, no início do culto, uma irmã adoeceu. Diabética, a glicose subiu. O pastor, que era e é médico, foi chamado para assistir a irmã e constatou que o quadro era de facto preocupante, né? E mandou chamar uma ambulância. Conversou com ela e disse-lhe: olha, a irmã vai para um determinado hospital aqui da região, e disse-lhe, ou ia-lhe dizer, vai estar de urgência ou de plantão uma irmã nossa. Quando ia dizer o nome, ela apagou, ela entrou em coma. Levaram-na para o hospital, reanimaram-na. Quando ela acordou, depois de reanimada, ela lembrou-se da conversa que o pastor teve com ela. E pensou: Senhor, quem é a tua filha? Ela testemunhou dizendo que só viu pessoas de bata branca, e algumas delas, mulheres. Ela disse: Senhor, quem é a tua filha? E o Senhor disse: ora, eu vou mostrar-te. Ela começou a orar: Senhor, quem é a tua filha? E o Senhor disse: olha para os joelhos delas. Ela esforçou-se e começou a olhar para os joelhos das mulheres que ali estavam. E viu que uma delas, os joelhos mais pareciam hematomas. E o Senhor disse: essa é a minha filha. Ela chamou e disse: doutora, a senhora é crente? Ela disse: sou. E a médica disse: como é que descobriu que eu era crente? Ela disse: doutora, os seus joelhos denunciaram a irmã. Louvado seja Deus. Meus irmãos, a oração são marcas.
na vida daqueles que servem ao Senhor. Orar, meus irmãos, não é subordinar Deus aos nossos interesses, nem é impor a Deus algo que Ele é obrigado a fazer. Não. Orar, meus irmãos, é adorar. É uma das expressões de adoração, é orar. Orar. Meus irmãos, e não é aquela oração que nós fazemos quando estamos vivendo momentos de aflições. É importante, ou quando fazemos uma refeição, ou quando fazemos uma viagem, é importante. Mas a oração a que nos referimos é aquela oração de guerra que Jesus fez tantas. É uma batalha, a fé é uma batalha. Meus irmãos, e a oração é uma arma poderosíssima. E o que o Senhor está pedindo hoje da minha vida, da sua, da nossa, é que saiamos daqui hoje e digamos: Senhor, faz de mim um intercessor. Senhor, faz de mim um homem, uma mulher de oração. De oração. Meus irmãos, orar faz bem à alma. Acho que é assim um louvor, não é? Orar faz bem à alma. É tudo o que eu preciso. Não é? Meus irmãos, e é interessante, quando nós meditamos sobre aquela oração que o Senhor Jesus ensinou aos discípulos, eles pediram uma coisa: Senhor, ensina-nos a orar. Se fosse eu, era capaz de pedir: Senhor, ensina-me a pregar, que não sei. Senhor, ensina-me a orar pelos enfermos para que eles sejam curados. Mas eles pediram: Senhor, ensina-nos a orar. Sabem porquê, meus irmãos? Eu sei que sabem. Porque eles constataram que isso era um denominador comum na vida de Jesus. A vida de vitória. O Senhor Deus, Pai, Ele honrava o que Jesus dizia, porque Ele era um homem de oração, um homem que se consagrava. E eles pediram: Senhor, ensina-nos a orar. Meus irmãos, acho que esse deve ser um motivo nosso. Senhor, ensina-me a orar. Às vezes nós temos uma lista de motivos de oração que é importante, mas um deles deve ser esse: Senhor, ensina-me a orar. Ensina-me a orar. E o Senhor Jesus começou a ensiná-los a orar. E é uma coisa que Ele disse que me tocou muito, meus irmãos, e que nos toca muito. O Senhor disse: olha, entra no teu quarto, fecha a porta, ora em segredo e há uma recompensa. Aleluia. Lidamos com um Deus que é Pai, fiel. Aleluia. Todo-Poderoso. Agora, meus irmãos, na sociedade em que vivemos, ela impõe-nos regras, às vezes tão intensas, tão fortes, não é? Que para termos uma vida de oração, nós precisamos de fazer aquilo que Jesus disse: entra no teu quarto, fecha a porta. Meus irmãos, nós temos uma vida muito ocupada. Para termos uma vida de oração disciplinada, constante, que é isso que faz com que Deus opere. Não é orar a espaços, é quando eu oro todos os dias. Quando temos um encontro com o Senhor todos os dias. Para que isso seja uma realidade, uma constante, é preciso que eu feche a porta a muita coisa. Meus irmãos, eu tenho, você tem, nós temos a vida ocupada. Às vezes, o tempo que temos para orar, nós dividimos com outras coisas. Deus sabe que nós temos de trabalhar e que a nossa vida, de facto, é ocupada, é intensa. Mas o tempo que Deus separa para eu orar, às vezes eu divido. Divido com coisas que são interesses meus, lazer. É preciso fechar a porta a muita coisa, meus irmãos. É preciso abdicar de muita coisa para termos uma vida de oração. Aquela vida, meus irmãos, em que o Senhor sabe
naquela hora, naquele momento, o seu filho vai estar de joelhos, ou sentado, em pé. Aleluia. É um encontro maravilhoso. Meus irmãos, orar não é uma rotina. Orar é o rasgo da alma. Essa é a oração que Deus ouve. Quando nós provamos ao Senhor que temos saudades dEle, quando fechamos a porta, às vezes há tanta coisa, meus irmãos, mas tem que ser. Exige de mim, exige de si, exige de nós esse compromisso, fechar a porta. Meus irmãos, vejam como é que o Pai se sente, como é que Deus se sente quando nós fechamos a porta para lhe darmos primazia. Para lhe dizermos, Senhor, Tu és mais importante. Aleluia. Não há nada que Deus não faça. Podemos não receber o que queremos, mas certamente o que precisamos. Deus dará. Aleluia. Fechar a porta. Essa é uma consideração. Meus irmãos, isto é uma mensagem, uma conversa, né, sobre aquilo que têm sido descobertas que o Senhor nos tem levado a viver. Fechar a porta. Fechar a porta. Isso vai exigir coragem. Mas se o fizermos, meus irmãos, depois vai ser, não é uma rotina, vai ser um desejo. Aleluia. Meus irmãos, é interessante que, estudando a palavra, nós encontramos alguns textos, personagens que viveram grandes experiências de oração, respostas. E em todas elas há um denominador comum, há algo que é uma constante. Eu vou usar apenas Ana. A Bíblia diz-nos que Ana orou com amargura de alma. E a Bíblia diz-nos que ela orava e o coração de Ana falava. A oração que Deus responde é aquela que o coração deseja o que nós pedimos. O coração tem que falar, nós temos que desejar isso. Por isso é que nós dissemos há momentos, Senhor, ensina-nos a orar, ensina-nos a desejar santidade, batismo com o Espírito Santo, dons espirituais, transformação de vida. Pai, que o meu coração fale. Essa linguagem do coração é um vocabulário que Deus conhece. E Ele responde como? Não é? Mas é interessante, meus irmãos, que um outro personagem e uma outra consideração, Ezequias, o rei, não é? Quando o Senhor chamou o profeta Isaías e disse, olha, vai lá e diz que ele prepara a sua casa porque ele vai morrer. Que notícia agradável, não é? Não. Mas a Bíblia diz-nos que ele orou. Isaías ainda estava no pátio da casa quando o Senhor falou com ele e disse, Isaías, volta lá. E diz ao rei uma coisa, ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas. Meus irmãos, a oração que Deus responde é aquela que é temperada com lágrimas. É quando o coração chora. Aconteceu com Neemias. Meus irmãos, isto eu vou pedir-vos que leiam comigo, porque é o melhor exemplo que eu tenho na palavra de oração com lágrimas está na carta aos Hebreus. Por favor, carta aos Hebreus, o capítulo 5. Vejam, meus irmãos, o testemunho, o exemplo do nosso amado Salvador. A partir do verso 14 do capítulo 4, é uma explanação dizendo que Cristo é superior aos sumos sacerdotes do antigo pacto. Então, no verso 7 do capítulo 5, fala acerca de Jesus, dizendo, o qual, nos dias da sua carne, oferecendo, o quê? Com grande clamor e lágrimas, orações e súplicas, aleluia. Vejam, meus irmãos, orações e súplicas com lágrimas, aleluia. Com lágrimas. Nós encontramos isso em alguns personagens bíblicos. Meus irmãos, e a oração que ele responde é essa oração.
Oração que tem o tempero da lágrima. Aleluia. Meus irmãos, a oração é uma semente. E há um salmo que diz isso. Quem leva andando a preciosa semente, né? Andando e... Meus irmãos, a oração, esse não é um texto que fala apenas sobre evangelização, também. Mas a oração é uma semente. Uma semente. A dinâmica da igreja é andando. Quem leva a preciosa semente andando e chorando. Aleluia. Voltará, sem dúvida, com alegria, trazendo os seus molhos. Os molhos são as respostas. Como Deus falou com Jeremias: clama a mim, Jeremias, e responder-te-ei. Amém? Só mais um exemplo, meus irmãos. Nós gostamos muito de pregar Atos 9, a conversão de Saulo, sobre a luz, a voz, aquele esplendor, caiu. Mas há um versículo que, quando o Senhor falou com Ananias, disse: Ananias, e deu o endereço de um necessitado. Ananias disse, não aquilo que eu vou dizer, mas certamente que ele pensou, se fosse eu pensava: Senhor, é só para lembrar que ele está vindo aqui para nos prender, e eu devo ser o primeiro dessa lista aí, e o Senhor está a enviar-me lá. O que é que o Senhor lhe respondeu? Vai, porque ele está orando. Está lá, Atos 9, vai, porque ele está orando. Meus irmãos, quando nós estamos orando, a ordem sai: vai, porque a minha filha está orando. Vai, porque o meu filho está orando. Se eu sempre destaca um anjo, se eu sempre destaca uma resposta, se eu sempre traz uma experiência, vai, porque ele está orando. Aleluia. Meus irmãos, esta é a mensagem que o Senhor tinha para nós hoje. Existem mais coisas, mas eu prefiro dar agora só este deguste e depois, né, eu dou a sopinha. Porque senão vou esgotar os meus temas, não é? Meus irmãos, mas a pergunta, eu gosto sempre de fazer um resumo. Como é que está a minha vida de oração? Como está a sua vida de oração? Não é uma exortação. O Senhor não quer que saiamos daqui dizendo: Senhor, eu não tenho orado. Senhor, eu quero orar mais. Amém. Senhor, eu quero ser um intercessor. Senhor, eu quero fechar a porta. Eu quero aprender a chorar. Eu quero que o meu coração fale, Senhor. Eu quero. Aleluia. Ensina-me a orar, Senhor. Meus irmãos, o que precisamos hoje nas igrejas é resgatar esse recurso da graça de Deus, que é a oração. Que o Senhor nos abençoe.